Vamos lá, CLT ou vendedor na rua, qual vale mais a pena? Cara, tem bastante gente que tem essa dúvida, não sabe qual que é melhor, qual que é pior, né? E assim, é uma coisa que você realmente tem que entender, cara, quais são os pontos negativos de um pro outro pra você tomar a melhor decisão, né? Mas assim, primeiramente, prazer, para quem não me conhece, chamo Kevin Augusto, né? Vendedor na rua, para quem já assistiu meus vídeos aí sabe que vendedor na rua, né? E eu já tive a experiência das duas pontas, né? Então assim, eu achei uma ideia bastante interessante trazer aqui, porque pode trazer uma clareza muito grande para quem tá em dúvida, né? E é isso, vamos trocar uma ideia aí sobre quais das partes vale mais a pena, né? Se é assim por dizer, né? Então vamos lá para a gente trocar essa ideia e tirar bastante dúvida. Bom, qual vale mais a pena, CLT ou trabalhar vendendo doces na rua, né? Vamos fazer assim, vou falar 3 pontos negativos, 3 pontos positivos de cada um, né? Para você ter mais ou menos uma base e você tira mais ou menos a conclusão. Vou começar falando primeiro de vendas de doces na rua. Quais são os pontos positivos de você vender na rua, né? O primeiro ponto positivo que eu acho quando se vende na rua é a questão da liberdade que você tem. Falei em liberdade, questão de horário. Você pode montar o horário que você quiser, se você achar que é melhor ir tal horário ou sair um pouco mais cedo. Então você tem essa liberdade, né? Se caso você não conseguir ir, precisar fazer alguma coisa, você tem essa liberdade de não precisar ir, né? Porque ninguém tá te cobrando, né? Então um ponto bem positivo é a liberdade que você ganha. O segundo ponto positivo é a questão que você tem a possibilidade de maiores ganhos, né? Então, com essa possibilidade de maiores ganhos, né, você não fica restrito a um salário fixo, né? Então, você vai ganhar só aquilo. Não, você pode ganhar muito mais ou também você pode ganhar menos, né? Você tem a volatilidade de se vender na rua, né? Eu acho que toda coisa que você faça, né, que não seja um CLT, realmente vai ter essa volatilidade, né? Quando você empreende normal, pode acontecer isso, né? Então, esse é um outro ponto positivo que eu acho que você pode ganhar muito, né, dinheiro, dependendo, né? Então isso acaba sendo um ponto bastante positivo, né, que eu acho. O terceiro ponto positivo que eu acho quando se vende na rua é a questão da habilidade que você ganha em vendas, né? Então assim, por você estar lá vendendo um produto, você tem que adquirir novas habilidades, né? A questão de você saber persuadir uma pessoa a fazer uma compra, né? Aí entra na questão de você mostrar os benefícios dela comprar o produto, por que ela deve comprar, então você ganha essas habilidades de vendas, né? Então você acaba treinando essa habilidade você, então isso é um ponto bastante positivo, né? Então você acaba meio que sendo forçado, né, a saber vender. Por exemplo, no meu caso, eu vendia paçoca, né? Eu vendia num pacote com 10 paçoquinhas, vendia por R$10 o kit, né? Só que nessa de vender, eu não vendia paçoca, eu vendia o porquê que eu tava lá, né? E o meu porquê era pra abrir meu negócio próprio, né? Então eu chegava lá no carro da pessoa, né, e falava, né, do porquê que eu tava lá. No caso era pra abrir meu negócio, tudo mais, então eu explicava do porquê que eu tava lá, né. Então a pessoa não comprava a paçoca em si, mas sim comprava o porquê de eu estar lá, né. Então assim, acabava convertendo muito mais do que simplesmente você chegando e dando a paçoca pra uma pessoa assim, oferecendo, né. Então tem essas jogadas que você acaba aprendendo, né. Então esse é um outro ponto positivo. Agora falando dos 3 pontos negativos que se tem quando se vende paçocas na rua, é o seguinte: o primeiro ponto negativo que se tem é a questão de você não ter um salário fixo, né? Então você não tem uma renda fixa. Então se você precisar de uma estabilidade, você não vai conseguir muito na rua, né? Porque tem meses que você vai tirar mais, tem meses que você vai tirar menos, né? Então você não tem aquela estabilidade, né? Porque depende muito de você, né? Você tem que ter uma disciplina bastante alta. E é por isso que você tem que definir um porquê bem bom pra você estar lá. Porque se você for só por ir, a chance de você continuar vendendo lá na rua é pequena, porque você vai desmotivar. Então, por isso é importante você ter um porquê de você estar lá. Porque só com isso você consegue ter aquele gás a mais de estar lá todo dia, debaixo de sol, chuva, seja que for, né? Entendeu? Então é isso. Se você não tiver um porquê, fica muito mais difícil você estar lá do que você tivesse um porquê está lá, né? Bom, o segundo ponto negativo que se tem quando você vende na rua é a questão de você estar exposto no sol, né, cara? Então assim, você fica exposto no sol, você fica... Cara, ficar das 7 ou das 8 às 5 da tarde, cara, no sol lá é arrebentar um pouquinho, cara. Então você acaba ficando muito mais cansado, né? E você tá lá debaixo do sol. Então isso é
ponto bem negativo, cara, porque você fica lá no sol, né? Isso é ruim, né? E as questões dos perigos mesmo que você tem, né? Você tá lá no meio da rua, né? Então você acaba ficando exposto a alguns perigos, né? Então esse é um outro ponto negativo que você tem. E outro ponto negativo que eu vejo é a questão que você não tem escala, né? Por você estar vendendo sozinho, né? Que é a grande maioria, você não vai ter uma escala, né? Como eu falei, você tem aquela jogada de aumentos de lucro que você pode ter, mas só que você fica meio que naquela média, né? Você não consegue subir tanto, né? Porque é só você que tá lá, né? Então, enquanto você não tiver duas ou mais pessoas, né? Tipo, num processo assim, fica muito mais difícil, né? Eu falo na questão de você crescer um negócio, né? Que você, sozinho, você pode até ir rápido, né? Mas se você quer ir longe, vai com mais uma pessoa, né? Vai com mais gente, né? Monta um time e tudo mais. Então, é a questão da escala, do meu ponto de vista, que eu acho, né? E, bom, basicamente é isso. Agora vamos falar dos 3 pontos positivos do você ser um CLT. O primeiro ponto positivo de você ser um CLT é a questão da estabilidade que você tem. Por você estar lá sobre esse regime CLT, você tem um salário fixo, né? Então todo mês vai ter o salário seu, né? Você pode já contar com ele, bem dizer, né? Então, agora se você está precisando pagar alguma coisa, né? Tem alguma conta, o CLT ele tem um fixo, né? Que você pode contar com ele todo mês. É um ponto bastante positivo. O segundo ponto positivo de você trabalhar CLT é a questão dos benefícios que se tem. Então você tem um benefício de vale transporte, vale alimentação, vale INEG. Então acaba sendo um ponto bastante positivo isso, né? Que é o tanto de benefício que as empresas dão, né? Tem o FGTS, 13º, tem empresa até 14º, né? PLR. Então é um ponto bastante positivo é que você tem vários benefícios, né? Que a empresa te dá, que te fornece, né? Então isso é um ponto bastante positivo que se tem. Então, como eu falei, o primeiro ponto positivo é a estabilidade, segundo é os benefícios, né? E o terceiro ponto, na minha visão, é a questão, como na rua você fica no sol, na grande maioria das vezes, né? No meu caso, a gente é uma árvore lá que poderia descansar, né? Mas a maioria das pessoas, né, fica diretamente lá na rua, né, tudo mais. É a questão de você estar debaixo de um teto, né? Então, assim, acaba sendo melhor, cara, na minha visão. Isso é um ponto bastante positivo. Pra quem trabalha na rua, cara, qualquer teto, assim, é bom demais, cara. Então, é um ponto bastante positivo, né? Então fica nessa questão da segurança que você tem também, né? Então, e aliás, até falando nisso, poderia dar um quarto ponto positivo, né? Que é a segurança que você tem. Então, caso você seja mandado embora, você tem o seguro-desemprego, né? Então, você acaba tendo toda essa segurança também de você, caso seja mandado embora, né, não ficar de mãos atadas, né? Então esses foram os 4, né, pontos positivos que se tem trabalhando no CLT. Agora, dos 3 pontos negativos que se tem trabalhando no CLT, são o que eu acho, né? O primeiro ponto negativo que se tem é a questão da flexibilidade de horários. Então, tipo assim, você tem que seguir uma carga horária, né? 8 horas trabalhadas, né, que é normalmente, né, que se tem. Então você fica sem essa flexibilidade, você precisa cumprir horários, né, e chegar no horário e tudo mais, né. Se você precisar fazer alguma coisa, fica um pouco difícil, você tem banco de horas, desconto. Então é a questão que você não fica tão tranquilo para você, né, poder fazer alguma outra coisa e tudo mais. Então você tem que cumprir horários, né. Então você não tem mais essa flexibilidade quanto você tem na rua, que você não precisa falar pra ninguém, né, se quiser ir embora você vai e tudo mais. Então esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo, na minha visão, é a questão do salário fixo, né? Então, por você não ter uma renda que varia, então você só vai ter aquilo, né? Então você não vai ganhar muito, né? Tem muita gente aqui na rua, muito mais do que gente que tá em CLT. Basicamente isso, né? Então você fica meio que restrito só aquele salário, né? Então você não tem ganhos muito altos, mas também você não vai ter no final do mês nada. Você sempre vai ter o seu fixo, né? Então esse é o segundo ponto negativo. O terceiro ponto negativo que eu vejo que se tem em CLT é a questão que você está em um ambiente de trabalho com várias pessoas. Então você tem que responder a um chefe, né? Tem muita gente que trabalha num ambiente tóxico, né? Com pessoas que ela não queria estar. Então o ambiente, na maioria das vezes, acaba sendo ruim, né, de algumas empresas. Então isso é um ponto bastante negativo que se tem, né? Que é o ambiente. Então, quando você tem um ambiente tóxico assim, é bastante ruim, né? Porque você não tem vontade de trabalhar, né? Você fica desanimado pra baixo. Então acaba sendo um ponto bastante negativo que acontece com a grande maioria das pessoas, né? Então esse é um ponto bastante negativo que se tem. Então, pra resumir, qual vale mais a pena, CLT ou vender doces na rua? E a resposta é depende. Depende do momento da vida que você está vivendo, se você precisa um pouco mais de estabilidade ou não. Então depende muito do que você está vivendo agora. Por exemplo, se você está pagando uma casa, pagando
carro, sei lá, seja o que for, né? E se você, sei lá, paga um tratamento médico, cara, se CLT, você tem a estabilidade, então acaba sendo mais interessante você optar por CLT. Agora, caso você tá cansado de CLT, cansado do ambiente, quer sair de lá, cara, na rua você vai conseguir dinheiro. Só que você vai ter um cansaço muito maior, né? Mas nada impede você ser um CLT que empreende também. Porque a grande maioria, tem pessoas que falam, né? Saia do CLT e vai empreender. Mas eu não penso muito bem assim. Eu acho que se você quer empreender, tá tudo certo e eu acho o pensamento certo. Só que se você tá no CLT, eu não acho correto você largar tudo sem pensar o que você vai fazer direito, sem ter uma ideia pronta, né? Então, assim, você largar e depois fazer, não sabe se vai dar certo, eu não acho muito interessante, porque, pra você ter noção, a maioria das empresas no Brasil quebram nos primeiros 3 anos. Então, assim, você largar tudo que você tem com conta pra pagar, aluguel, não é interessante. Seria mais interessante você trabalhar como CLT e, enquanto isso, você, nas suas horas que você está indo na sua casa, ir trabalhando uns pouquinhos, né? Aí a hora que você começar a ganhar um dinheiro assim, que você consegue, tipo, já bater o salário, você já perde a conta. Agora, você fazer o inverso disso, cara, é burrice, eu acho, né? Do meu ponto de vista. Que a grande maioria dos gurus que estão falando é isso, né? Então não é interessante você largar tudo e ficar de mãos atadas, né? Então, resumidamente, depende do momento da vida que você está vivendo, né? Então, se você precisa de mais estabilidade, vai no CLT. Se você tá cansado de onde você tá e realmente você não quer mais ficar naquele lugar, cara, na rua você vai conseguir dinheiro sim, né? Então, vai lá vender doce na rua que tá tudo certo, cara, que é um caminho muito bom pra você. Mas é isso, gente. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, tá? Com esse vídeo aqui, pra ter esclarecido um pouquinho dos pontos positivos e negativos de cada um, né? E é isso, né? Então, se você puder, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima e até mais.